Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos entender os pacotes e vamos aprender aí como trabalhar com eles. Até agora a gente trabalhou aí com um número pequeno de classes, 2, 3, 5 classes nos nossos projetos, mas em projetos reais e de certo porte, a gente vai trabalhar com um número muito maior de classes. E trabalhar com um número grande de classes traz um problema clássico de manipulação, a organização. Imagina se a gente tiver 5.000 classes no nosso projeto. Temos 5.000 classes ali, estamos trabalhando dia a dia com 5.000 classes e o número pode até subir. Então, seria difícil até para a gente localizar uma classe, achar uma classe no meio desse turbilhão de classes ali, todas as classes, tudo disposto ali, seria até difícil para a gente encontrar a classe que a gente quer usar e trabalhar naquele momento. Imagina, se já é difícil para achar, imagina para trabalhar e dar manutenção nessas classes. Então, olha o problemão que a gente tem. E vários outros problemas inerentes a essa desorganização acabam surgindo. E para a gente resolver esse problema, o Java fornece para a gente a estrutura de pacotes. E eu não mencionei, a gente ainda tem questão de ter classes aí que não podem ter o nome igual se tiverem no mesmo pacote e tal. E a gente pode querer isso por algum motivo. E a gente viu que isso é possível, por exemplo, quando eu apresentei para vocês lá na aula de manipulação de datas em banco de dados, a gente viu que tem uma classe date no pacote Java Util, uma classe date no pacote Java SQL. Então, o mesmo nome, mas estão em pacotes diferentes, aí pode. Então, ainda tem essa questão do espaço de nomes que os pacotes vão gerenciar. Então, assim, são esses outros problemas que os pacotes vão aí resolver para a gente. Os pacotes eles são como pastas que a gente usa para organizar nossos arquivos no computador. Então, a gente pode entender analogamente assim. Então, a gente pode encarar a estrutura de pacote da mesma maneira que uma estrutura de diretórios no nosso computador. Então, se a gente tem 1.000 arquivos de naturezas diferentes, músicas, vídeos, documento de texto, texto simples, texto formatado, enfim, várias naturezas diferentes, com certeza a gente não vai pegar e amontoar esse monte de arquivos numa pasta só e deixar lá. Não, a gente provavelmente vai criar subpasta músicas, vai botar a música lá, vídeo, então vai criando subpastas e vai separando e alocando esses arquivos para que a gente tenha uma estrutura organizada. Então, essa é a ideia também nos pacotes. Então, dessa forma, nos nossos projetos, a gente também deve dividir as nossas classes em diferentes pacotes. Então, não é pegar e amontoar todas as classes lá num pacote único, num pacote geral, ou deixar até mesmo sem pacote, num pacote default lá. Não é assim, a gente vai ter que dividir e organizar as nossas classes em uma estrutura de pacotes. Então, vamos supor que no nosso projeto a gente tenha as seguintes classes, a classe casa, pessoa física, apartamento, automóvel, flat, pessoa jurídica, motocicleta, fundação e caminhão. Então nós temos essas classes, todas essas classes no nosso projeto. E aí de cara a gente já percebe que algumas dessas classes possuem a mesma natureza.
né? São classes de mesma natureza e elas podem ser agrupadas em pacotes. Então a gente podia criar, nesse caso, 3 pacotes. Né? A gente cria um pacote chamado residência, um pacote chamado veículo e um pacote chamado pessoa. Tá? E aí a gente pode distribuir as classes da seguinte maneira. No pacote residência, a gente coloca as classes casa, apartamento e flat. No pacote veículo, a gente coloca as classes automóvel, motocicleta e caminhão. E no pacote pessoa, a gente coloca as classes pessoa física, pessoa jurídica e fundação. Tá? Então a gente pode distribuir as classes, né, e deixá-las de maneira organizada, conforme a natureza de cada uma. É importante lembrar também, galera, que a organização das classes ela pode acontecer também de uma maneira um pouco diferente, quando a gente está seguindo alguma arquitetura ou algum padrão de projeto. Então, às vezes, o padrão de projeto ele já preconiza algumas camadas e a gente acaba, às vezes, dividindo aí, criando pacote para cada uma dessas camadas e botando nossas classes lá. Tá? Então, a gente acaba, nesses casos, não olhando muitas vezes para a natureza das classes, mas observando um padrão de projeto para definir a nossa estrutura de pacote. E a gente pode ter também pacotes que estão dentro de outros pacotes. Né? A gente pode ter subpacotes. Assim como a gente pode ter uma pasta dentro de outra no computador, até para deixar mais acurada a nossa organização, né? Por exemplo, dentro da pasta músicas, eu posso ter lá dentro, sei lá, pop, rock, enfim, posso ter subpastas ali dentro e organizar as minhas músicas dentro dessas pastas. Então, a gente também tem subpacotes. Então, vamos considerar aí agora se a gente tem no nosso projeto as seguintes classes. A gente tem a classe pessoa, a classe pessoa física, a classe pessoa jurídica, a classe associação, a classe sociedade e a classe fundação. Nós temos todas essas classes. E aí, segundo a natureza das classes, a gente pode distribuir essas classes aí na seguinte estrutura de pacotes, da seguinte maneira. A gente cria um pacote pessoas, e aí dentro desse pacote pessoas, a gente cria também um pacote chamado pessoa física, um pacote chamado pessoa jurídica. Tá? Então, a gente cria um pacote pessoas e 2 subpacotes dentro dele. E aí no pacote pessoa, a gente coloca a classe pessoa. Tá? E no subpacote pessoa física, a gente coloca a classe pessoa física. E no subpacote pessoa jurídica, a gente coloca pessoa jurídica, associação, sociedade e fundação, que também são pessoas jurídicas, essas 3 últimas. Então, a gente divide as nossas classes dessa maneira. Então, a gente pode ter também subpacotes. A gente tem essa possibilidade para deixar ainda mais organizada a nossa estrutura, as nossas classes no nosso projeto. Então, assim, a gente pode perceber que o pacote pessoa jurídica ele está dentro do pacote pessoas, assim como o pacote pessoa física. Então, eles estão aí um pacote dentro do outro. Então, isso é perfeitamente possível e a gente deve se utilizar disso quando for aí coerente. E aí, gente, a gente também precisa saber que a divisão de classes em pacotes ela está intimamente ligada à divisão dos arquivos em diretórios. Então, existe essa ligação de pacote com diretório. Então, não é só uma analogia que eu fiz, não fica só na analogia. Ela, na verdade, tem essa ligação. A gente sabe que cada classe ela está escrita em um arquivo .java. Cada uma das nossas classes fica em um arquivo .java. E um pacote, ele não é um arquivo. Um pacote, ele, na verdade, acaba sendo um diretório, uma pasta, onde os arquivos dessas classes
estão fisicamente. Então, para cada pacote que a gente cria, na verdade, lá no nosso workspace, no nosso espaço de trabalho, é criada uma pastinha lá, e as classes que a gente coloca nesse diretório, né, os arquivos Java dessas classes, elas vão ficar, as classes que a gente coloca nesse pacote, tá, os arquivos Java referente a essas classes, vão estar dentro da pasta referente a esse pacote. Então, cada pacote é uma pasta, cada classe é um arquivo, tem um arquivo .java, e aí, se a gente coloca uma classe dentro de um pacote, o arquivo Java dessa classe vai ficar dentro da pasta, né, que referencia aquele pacote. Então, essa é que é a ideia. Então, se a classe pessoa está dentro do pacote pessoas, fisicamente lá na estrutura de pastas do computador, tem uma pasta chamada pessoas, lá no nosso espaço de trabalho, no nosso projeto, tem uma pasta, vai ser criada uma pasta chamada pessoas, e lá dentro vai ter o arquivo pessoa.java, que tem a nossa classe pessoa. Então, existe essa relação, né, entre pacote, diretório, classe e arquivo, e isso é espelhado. O que a gente faz aí nos nossos pacotes, nas nossas classes, essa organização ela é espelhada também nos arquivos. Beleza, galera? E a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí, né, toda essa dinâmica de trabalho e uso de pacotes. Pratiquem, passem a usar pacotes nos projetos de vocês, de acordo com o que a gente viu aqui, seguindo a natureza das classes, agrupando corretamente, que isso com certeza vai deixar aí seus projetos com um aspecto muito mais profissional e muito mais organizados. Um grande abraço a todos e até a próxima!